Estamos apresentando o Jornal da Nossa Voz. Notícias da nossa cidade e região com credibilidade. Apresentação: João Paulo. 14 horas e 16 minutos, estamos no ar em mais uma edição do Jornal da Nossa Voz, hoje nesta segunda-feira, continuando aqui com as informações, e a partir de agora você acompanha uma entrevista com o Procurador da República, Leandro Mitidieri, sobre o tema em tramitação no Congresso, que tem um projeto de lei que reduz ou reclassifica unidades de conservação na Amazônia, colocando em risco milhares de hectares protegidas no Pará e no Amazonas. O Procurador da República, Leandro Mitidieri, esclarece os efeitos que tal lei pode causar e a importância da manutenção das unidades de conservação dentro do quadro Microfonia com a nossa querida amiga Magnólia Caligari, que conversou com o mesmo de forma excepcional no último dia 10 deste mês. Então, a partir de agora, você acompanha essa entrevista em loco aqui dentro do Jornal da Nossa Voz. Olá, está começando agora mais um quadro do Microfonia com a Magnólia, e hoje nós vamos entrevistar o Procurador da República, Leandro Mitidieri, a respeito do projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. E esse projeto reduz as unidades de conservação na Amazônia. E isto põe em risco milhares de hectares na região do Pará e do Amazonas. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Mas, antes disso, é importante ressaltar que a Amazônia sempre foi alvo econômico e ainda é alvo econômico. E não alvo econômico dos povos que preservam, vivem e extraem seus frutos de forma sustentável, mas alvo das grandes corporações. E eu não falo só das madeireiras, do desmatamento. Além, é claro, desses problemas gravíssimos, há ainda um outro âmbito, outros problemas para se falar. Sobre isso, em muitas escolas norte-americanas, a Amazônia é passada para os alunos como parte do território norte-americano. E isso mostra que nossa floresta carece, precisa de proteção. E aqui vêm vários cientistas, principalmente norte-americanos, que pesquisam e levam as substâncias naturais da nossa floresta e patenteiam essas substâncias fora do país e ganham milhões com isso. Então, eles usurpam o nosso patrimônio, a nossa flora, e fica nisso mesmo. Então, eles aproveitam dessa imensidão que nós temos ainda temos de floresta, e fica nesse ninguém viu e ninguém sabe o que aconteceu. Mas eu acho que o mais importante é que lá vivem povos nativos, os povos que ainda restam do genocídio que houve do real povo brasileiro que aqui habitava. E a terra, ela tem um significado para eles, um significado espiritual, um significado cultural, que talvez culturalmente nós não entendemos esse significado. E eu acho isso extremamente importante. Bom, já me alonguei demais, vamos começar a entrevista. Bom, como primeira pergunta, eu queria perguntar quais são os interesses por trás
dessa medida descabida e quais seriam, na opinião do doutor, os efeitos a médio e longo prazo? Olá, Magnólia. Em relação à sua primeira pergunta, os interesses envolvidos aí na questão da Amazônia, como você bem colocou, são interesses que vão desde da questão internacional, né, principalmente com a água existente ali nas bacias, né, que se encontram ali na região amazônica, passando pela biodiversidade, chegando até ali os recursos minerais, né, na Amazônia. Então esse interesse internacional é até parecido com o interesse internacional em outras áreas, né? Mencionaria aqui a questão do petróleo no Oriente Médio, alguns recursos minerais, né, em algumas regiões da África, né? Então o interesse da Amazônia é muito grande. As recentes medidas, eu não descarto que haja uma conexão com esses interesses internacionais, mas elas decorrem mais diretamente de um grupo político que visivelmente está conseguindo fazer passar as suas bandeiras. Então, nas recentes reduções e tentativas de reduções e extinções de unidades de conservação, o que a gente observou foi um grupo que primeiro pressionou por uma medida provisória e depois, no projeto de conversão dessas medidas provisórias, eles ampliaram muito essa recategorização, em alguns outros casos, essa redução e, em outros casos, até extinção de algumas unidades de conservação ali no Pará. Né? Nós temos ali esse caso que é um pouco anterior das unidades de conservação ali no Pará, né? Principalmente ali a unidade de conservação de Jamanchim. Mas também já tínhamos detectado um esboço de projeto de lei de unidades de conservação que seriam extintas no sul do estado do Amazonas, né? E depois tivemos aí que é uma outra coisa um pouco diferente, que foi a extinção da Reserva Nacional de Cobre, que aí não era uma unidade de conservação, né? Mas resumindo, em todos esses casos nós vimos que os interesses que estavam prevalecendo nitidamente, acima de qualquer discussão mais aprofundada, foi o interesse desses grupos aí, ruralistas que pretendem, né, explorar aquela área ali, principalmente o sul da Amazônia, que é por onde adentra o desmatamento. Então, quando a gente fala dessa tentativa de extinção de unidade de conservação, sul do Pará, a gente tem que entender que é por onde a gente observa, né, a entrada, né, a subida da produção, que já ocorre forte ali no centro-oeste, e não é por menos lugar com a maior concentração de desmatamento hoje no país. Embora seja uma pergunta um pouco genérica, eu queria que, se possível, o doutor traçasse um paralelo entre a relativização dos direitos, até mesmo dos direitos fundamentais, que há muito tem ocorrido no cenário político brasileiro, e essa medida em relação à Amazônia. Nessa questão, nós costumamos apontar
essas duas vertentes, né? Você tem a questão muito importante dos direitos fundamentais, ali dos povos tradicionais, e também o direito fundamental de todos, né? Difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é realmente um ponto importantíssimo, mas costumamos ressaltar também uma outra coisa muito importante, né? Essa questão da preservação, conservação da Amazônia, ela é importantíssima para a própria sustentabilidade da produção brasileira, agropecuária, porque a Amazônia, ela na verdade funciona como uma grande estabilizadora do clima ali da região logo abaixo dela, região mais produtiva do país, né, no agronegócio, porque ela evita mudanças climáticas dramáticas. Ela evita furacões, ela evita chuvas muito fortes ou falta de chuvas. Ela consegue retirar, né, a umidade do mar e levar para outras regiões, né, os famosos corredores, rios aéreos, né? Tem uma certa controvérsia, mas pesquisas sérias demonstram isso, né? Então, você desmatar significa que isso já se viu em outras regiões, né? Você desmatar a Amazônia, você não ligar para essa preocupação com a preservação ali da mata, vai acabar atingindo a própria produção do agronegócio, né? Então, eu ressalto essas duas vertentes, né? O Brasil já é signatário dos tratados internacionais de direitos humanos, em especial a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, plasmou lá na Constituição, no 231, o direito dos indígenas, tem no artigo 68 da DCT o direito dos quilombolas, né? Tem leis, diplomas sobre outras populações tradicionais, enfim, os direitos dessas populações, às suas terras, aos seus modos de viver, criar e fazer, estão assegurados, né? Inclusive com esse status de direito fundamental constitucional. Mas eu ressaltaria isso, que a luta é mais ampla. Luta-se pelo direito fundamental desses povos, mas também para que a pessoa que produz compreenda que a preservação, ela também serve para tornar sustentável ali o desenvolver dessa atividade, né? Um exemplo muito claro disso é a questão, por exemplo, da pesca, né? Quando se tem essas políticas para ampliar a pesca no litoral brasileiro, que na verdade tem uma escassez de recursos pesqueiros, né? O litoral brasileiro não tem tanto peixe assim como se pensa. Então, quando você tem políticas que querem ampliar muito a pesca, né, liberando ali, outorgando, né, a atividade, você acaba tendo uma diminuição geral da produção pesqueira, porque você não permite que os recursos se reproduzam. Então, o meio ambiente, ele na verdade não é inimigo da atividade econômica. Ele funciona como uma restrição para que essa atividade seja sustentável. Embora ainda haja muita discussão a respeito da extensão dos direitos do ordenamento brasileiro aos povos indígenas,
uma discussão que eu acho bastante capciosa, uma vez que esses povos realmente são hipossuficientes e carecem de proteção jurídica. Eu queria saber do doutor como ficaria os direitos humanos fundamentais dos povos que habitam essas reservas que ficarão desprotegidas caso a lei entre em vigor. Olha, nós temos muitas ameaças aos direitos das populações tradicionais, né? Então você teve aí recentemente a tentativa de passar para o legislativo, né, a palavra final quanto à regularização de uma terra indígena. Então sairia ali do âmbito do Poder Executivo, FUNAI e Ministério da Justiça e passaria para os nossos deputados aí, né, com essa bancada aí que domina, né, a competência para dar a palavra final. Né? Nós temos aí paralisadas as regularizações de terras indígenas, né, administrativamente, né, com o entendimento aí de que teria que se esperar um julgamento de uma demanda no STF, o que na verdade é um engodo, porque não há nada impedindo a regularização hoje, não há nenhuma decisão do STF impedindo a regularização de terras indígenas, e também nós tivemos a regularização de terras quilombolas simplesmente também parada, não se regulariza mais terras quilombolas. Enfim, essas são as ameaças mais amplas. Tivemos inclusive o Abril Indígena, com denúncias fortes de tudo isso. Agora, existem as ameaças mais recentes que vêm na forma de ameaças ao meio ambiente, porque a coisa acaba se encontrando, se conectando. Então, quando você fala ali na extinção de unidades de conservação no sul do Amazonas, no sul do Pará, você, na verdade, está indiretamente, ou até em alguns casos bem diretamente, afetando terras indígenas na mesma área. De forma que, para qualquer medida que afete terras indígenas, você precisa realizar a chamada consulta prévia informada. Isso está previsto num tratado internacional do qual o Brasil é signatário. A questão da consulta prévia informada é muito discutida aqui nos nossos fóruns, né, sempre levada à justiça, né? Então, até mesmo nessas últimas ameaças aí, até mesmo como, por exemplo, na extinção da Reserva Nacional de Cobre, porque ali, repito, né, de fato não se está extinguindo uma unidade de conservação, mas ao extinguir ali uma reserva que restringia a extração ali mineral, você eliminando essa proteção, você prejudicou, você afetou terras indígenas ali da área, sem a devida consulta prévia a esses povos. O Tratado Internacional exige essa consulta prévia. Tem que ouvir o povo, informá-lo e ouvi-lo. E não é por menos que com esse fundamento um colega do Ministério Público Federal ajuizou uma ação lá no Amapá, suspendendo os efeitos do decreto. Depois o presidente, inclusive, revogou o decreto. Então, a questão atinge populações tradicionais dessa forma, né? Quando você acaba extinguindo a unidade de conservação, afetando ali uma terra tradicional, sem a consulta prévia informada. Eu acabei de entrevistar o procurador da República, Leandro Mitidieri, e gostaria que o doutor Leandro deixasse uma mensagem final
para os ouvintes da rádio. E assim nós terminamos nossa entrevista. Muito obrigada, Dr. Leandro. É isso aí. Como consideração final, já agradecendo a honra aí de dar essa entrevista para você, eu só queria explicar que realmente você mencionou lá no início a questão da biopirataria, né? Eu fui procurador da FUNAI, né, já há algum tempo, e visitei várias terras indígenas e verifiquei, né, a questão da biopirataria. Chegamos numa terra lá no Vale do Javari com os estrangeiros instalados lá, com uma casa, com antenas, tudo, pista de pouso, e eram missionários, né? Se identificavam como missionários religiosos, mas a nossa conclusão é de que havia ali biopirataria, né? Mas de lá para cá, ingressei no Ministério Público Federal. Hoje, como Procurador da República, sou coordenador do Grupo de Trabalho de Unidade de Conservação. Então, como consideração final, eu queria deixar a luta que a gente está realizando atualmente, né? Então, dando só um resumo para finalizar, nós tivemos aí uma campanha, né, MPF em defesa das unidades de conservação. É uma campanha já que está aí já há alguns anos. Quando nós lançamos essa ação coordenada, na verdade, nós buscávamos a implementação das unidades de conservação federais. Então, foram criadas várias unidades de conservação para atingirmos as metas que tratados internacionais exigiam, dos quais o Brasil é signatário, né, em especial as metas de Aichi, né, e também as metas de diminuição de desmatamento, também da Convenção de Diversidade Biológica. Então a luta era para que a gente pegasse essas unidades de conservação criadas e implementasse, e as implementasse com a, né, criação devida lá do plano de manejo, né, dos conselhos e da regularização fundiária dessas áreas, porque muitas estavam ali só no papel, criadas, mas nenhuma implementação prática, né? Agora o jogo mudou, porque antes mesmo de a gente alcançar essa total implementação de todas as unidades de conservação, nós tivemos essas últimas medidas que reduzem ou até extinguem algumas dessas unidades de conservação. Então, tivemos idas e vindas, né? O nosso grupo de trabalho já elaborou 2 notas técnicas, tá? Isso pode ser encontrado na internet, né? A nota técnica do grupo de trabalho de unidades de conservação do Ministério Público Federal, da 4ª Câmara, que trata da matéria ambiental. E agora estamos com essa campanha aí do retrocesso ambiental não, né? Hashtag retrocesso ambiental não, com essa luta para evitar, né, além de evitar o retrocesso nos direitos indígenas, o que foi denunciado lá no Abril Indígena, evitar o retrocesso na questão ambiental, né? O quadro mais atual hoje é o de recuo nessas medidas provisórias lá que extinguiam as unidades de conservação ali no sul do Pará, né? Depois também tivemos outro recuo por atuação aí de todos, na questão da extinção da Reserva Nacional de Cobre, mas essas medidas elas retornam, né, sob forma de outras medidas sem muito alarde aí. Por exemplo, temos um projeto de lei já com a mesma proposta de extinção das unidades de conservação. Esse projeto agora, inclusive,
tem já uma audiência pública em Brasília marcada. Então, para quem tenha interesse, né, acompanhe, né, essa questão, acompanhe a discussão desse projeto de lei, porque agora querem passar por meio desse novo projeto de lei. Então, o que parece é que quando a questão ganha muito alarde, é muito questionada, né, o pessoal recua e depois faz uma nova tentativa mais discreta. Então, precisamos sim acompanhar. E é isso que o nosso grupo de trabalho vem tentando fazer aí, vem tentando conscientizar e convocar todos para esse acompanhamento. Tá? Obrigado pela entrevista aí. Um abraço a todos. Aí, 14 horas e 42 minutos, essa foi a entrevista com o Procurador da República, Leandro Mitidieri, que concedeu à nossa amiga Magnólia. O tema debatido foi a reclassificação de unidades de conservação na Amazônia, que coloca em risco, né, milhares de hectares protegidos no Pará e no Amazonas. É inclusive um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, um projeto de leis, né, e o Procurador da República, Leandro Mitidieri, esclareceu os efeitos que tal lei pode causar, como também a importância da manutenção das unidades de conservação na área da Amazônia. Estamos apresentando Jornal da Nossa Voz. Notícias da nossa cidade e região. Com credibilidade. Apresentação: João Paulo.